E aí pessoal, tudo tranquilo? Muito prazer, eu sou o professor Gustavo Montanha e eu vou estar desenvolvendo os conteúdos de história aqui no canal Não Perca a Cabeça. Esse projeto maravilhoso de grandes amigos meus, que logicamente eu não poderia ficar de fora. E para estrear esse espaço nosso aqui no canal, eu trouxe para vocês o tema Guerra Fria. Então fica aí, Bruno, eu tenho certeza que até o final desse vídeo você vai estar sacando muito de Guerra Fria. Passa a vinheta! Mosquito, filho da mãe. Para que você consiga entender e contextualizar a Guerra Fria, você tem que sacar como que terminou a Segunda Guerra Mundial. Dois países que venceram essa guerra saíram extremamente poderosos e mostrando para o mundo seu poderio. Quais são esses países? Estados Unidos e a União Soviética. Esses dois países saíram mesmo mostrando poderio. A União Soviética foi quem entrou em Berlim. Ela foi quem chegou na capital da grande e temida Alemanha nazista. E os Estados Unidos, mostrando seu poderio bélico, ele jogou duas bombas atômicas no Japão. Uma na cidade de Hiroshima e outra na cidade de Nagasaki no dia 6 e 9 de agosto de 45. Então meio que assim, os dois já chegaram apavorando já o pós-guerra. Um fato extremamente importante e relevante é que essas duas potências, elas tinham ideologias muito diferentes. A União Soviética era socialista e os Estados Unidos era capitalista. Guardem essa informação que ela é extremamente importante. Quando terminou a guerra, a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha, que foi a grande vencida, ela foi dividida entre os países que venceram a guerra. Então ela foi dividida entre os grandes vencedores: Inglaterra, França, Estados Unidos e União Soviética. Inglaterra e França, elas estavam muito rebentadas, tá? Após a Segunda Guerra Mundial. Então meio que elas ficaram meio que apadrinhadas pelos Estados Unidos. Então a Alemanha, ela foi dividida em duas grandes partes. Uma de influência direta dos Estados Unidos, também pegou ali a parte que era da Inglaterra e da França, e a outra que tinha influência direta da União Soviética. A parte oriental ficou para a União Soviética e a parte ocidental para os Estados Unidos. Berlim, que era a capital da Alemanha, ela foi dividida também. E para dividir, ficar claro qual que era a parte de influência da União Soviética e qual que era a parte de influência dos Estados Unidos, foi construído um muro para dividir a capital. Então esse muro é o famoso Muro de Berlim. Percebe-se que até aqui já está começando a se criar aí as zonas de influência da União Soviética e dos Estados Unidos. Mas é com a criação da OTAN, do Pacto de Varsóvia, que realmente vai se rachar o bloco de influência da União Soviética e o bloco de influência dos Estados Unidos. A OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, é o grupo dos Estados Unidos. O Pacto de Varsóvia é o grupo de influência da União Soviética. Olha só, já temos aí dois times montados. E aí os Estados Unidos vai lançar Plano Marshall, que é um plano de empréstimos. Se você fecha com os Estados Unidos, você vai receber empréstimos, dinheiro e apoio dos Estados Unidos. Em contrapartida, a União Soviética faz o Plano Molotov. Esse Plano Molotov, mesma coisa, os países que fecharem com a União Soviética vão receber aí o empréstimo da União Soviética. Cara, você pode ver que realmente agora rachou. Se você fechou com a União Soviética, você é inimigo dos Estados Unidos. E se você fechou com os Estados Unidos, você é inimigo da União Soviética. Um mundo bipolar, dividido em duas grandes zonas de influências, influenciadas diretamente e indiretamente por duas grandes potências. Aí caracterizou a Guerra Fria. Estados Unidos e União Soviética se arrebentando no pau. Você pode ver que a União Soviética e os Estados Unidos saíram muito poderosos na Segunda Guerra Mundial, mostrando poder bélico, poder de armamento. E as duas entram numa paranoia mundial. Os Estados Unidos começam a fazer uma indústria bélica gigantesca de desenvolvimento de novas tecnologias, de armamento, de explosão, de bomba e tudo aquelas paradas que os Estados Unidos gostam de fazer. E a União Soviética não ficava atrás. Enquanto os Estados Unidos desenvolviam determinada tecnologia bélica, a União Soviética lá também desenvolvia suas tecnologias. Cara, começou a entrar um negócio louco, porque os Estados Unidos desenvolviam tecnologia de bomba aqui, a União Soviética desenvolvia tecnologia de bomba aqui, míssil, avião, paranoia, que é chamada de corrida
armamentista, cara. Por isso que tem um grande medo mundial de uma guerra entre essas duas potências, porque poderia ser o fim do mundo. E é verdade. O Einstein falou um negócio muito interessante, que ele não sabia como que seria a terceira guerra mundial, mas se ela acontecesse, a quarta seria a paus e pedras. Isso caracteriza muito aí o medo mundial dessas duas potências entrarem em conflito bélico, armado, treta louca, míssil, bomba atômica. E também tem outra corrida que é extremamente interessante e importante do contexto da Guerra Fria, que é a corrida espacial, louco. Então a União Soviética desenvolvia, além de tecnologias de armas, tecnologias bélicas, ela também começou a colocar muito dinheiro no desenvolvimento de tecnologia espacial, a mandar coisa pro espaço. E vai falar pros Estados Unidos aqui, eu tenho essa tecnologia. E a primeira grande foi a nave chamada Sputnik. Nave não, satélite. Sputnik 1 era um satélite que já tirava fotografias de um monte de partes do espaço, e isso começou a encantar o mundo. Depois a União Soviética vai lançar o Sputnik 2, que aí esse é sensacional. Ele colocou um ser vivo dentro do Sputnik, dentro dessa nave, que era a Laika, a famosa cachorra Laika. Coloca a foto. Estados Unidos dá uma resposta linda. Ele só manda o homem pra lua. Só. E olha como que a ida pro homem pra lua foi uma coisa de louco. Os Estados Unidos vai pra lua, arrebenta aí o que a União Soviética tinha feito até então, e enfim, uma bandeira na lua. Uma bandeira dos Estados Unidos. Então os Estados Unidos vai pro espaço e coloca a bandeira do seu país na lua. Meu Deus, que coisa simbólica, que coisa forte do contexto da Guerra Fria. E além disso, começou-se também uma paranoia cultural. Quando eu falo a palavra paranoia, parece que ela é meio pesada, né? Mas era bem isso. Era uma disputa em todos os âmbitos, seja não somente na parte econômica ou política, mas também na parte cultural. Tinha que influenciar o povo a gostar daquele país. E nada melhor do que pegar lá na infância. E foi criado alguns personagens de história em quadrinho para exaltar os Estados Unidos ou a União Soviética. Cara, o que chegou no Brasil foram os personagens norte-americanos. Olha só, os personagens foram criados durante o contexto da Guerra Fria. Hulk, Quarteto Fantástico, Homem de Ferro, aí vem o Célio, que é a bandeira dos Estados Unidos, Capitão América, Homem-Aranha, e também, cara, um assim que eu fico olhando, que eu falo, puta, essa é a bandeira dos Estados Unidos ambulante, Pica-Pau. Você pode ver que esses personagens, eles são a bandeira dos Estados Unidos. Sempre são espertos, são heróicos, né? Sempre estão lutando ali contra algum soviético e tudo mais. Seguindo essa linha de raciocínio no meio das curiosidades, vocês já viram um filme de espionagem? 007 e tudo mais? Então, rapaz, grande parte que passa naquele filme foi real. Tinha a KGB, que era aí, né, o órgão de espionagem da União Soviética. Tinha a CIA, a famosa CIA, que você vê tanto nos cinemas hollywoodianos. E tinha a CIA, que era do lado dos Estados Unidos. Meu, e eles tinham tudo aquele negócio mesmo, tecnologia de espionagem, porque a informação, imagina, numa guerra fria, né, meu, numa guerra onde você tem que saber o que a outra potência está fazendo, o que a outra potência está desenvolvendo, você ter essas informações, a informação é muito preciosa nesse contexto, né? Então foi direcionado muito dinheiro para o desenvolvimento de tecnologias de espionagem. Tem um documentário, alguns documentários que mostram como que era esse universo da espionagem. É muito interessante, procura saber, que você vai contextualizar legal a Guerra Fria pela espionagem. 4 fatos aconteceram durante o contexto da Guerra Fria que são extremamente importantes e que aconteceram totalmente devido a esse conflito entre a União Soviética e entre os Estados Unidos. Eu não vou entrar em detalhes aqui, porque eu vou fazer vídeos separados sobre esses fatos, que é a Revolução Cubana de 59, a Revolução Chinesa de 49, a Guerra do Vietnã, que os Estados Unidos perdeu, que foi de 55 a 75, e a Guerra das Coreias, que foi de 50 a 53. Cara, na boa, essas revoluções, essas guerras, elas aconteceram totalmente devido ao contexto da Guerra Fria. Logicamente com as suas particularidades, mas foi devido a esse contexto, a esse patrocínio indireto da União Soviética e dos Estados Unidos. Por isso que é Guerra Fria, porque não houve o conflito quente, explosões entre um e o outro, mas houve os patrocínios indiretos, que foram esses 4 principais. E também outro fato importantíssimo que aconteceu durante a Guerra Fria foi o movimento hippie, que
foi bem durante a Guerra do Vietnã. Cara, que legal, que movimento interessante, né? Uma guerra fria acontecendo, uma guerra armada no Vietnã, onde os Estados Unidos mandou soldado, e os caras lá pregando paz e amor, Woodstock, 69, só banda da hora. Só que, assim, né, a crítica muito grande a esse movimento foi o uso de drogas, que a filosofia era muito legal, o contexto que essa filosofia nasceu é muito interessante, porque é crítico, mas, infelizmente, as drogas distorceram aí todo o ideal, né, cara, toda a verdade que aquela galera tava vivendo aí. E no meio da década de 80, pro final da década de 80, começou um processo de queda da União Soviética. Ela já não aguentava mais patrocinar tudo isso que estava acontecendo no mundo indiretamente. Começou a faltar para ele mesmo. Começou a faltar internamente para a União Soviética. Então ela não conseguia mais patrocinar essa guerra contra os Estados Unidos. Cara, é muito dinheiro, velho. Imagina, é um conflito armado, onde você tem que desenvolver muita tecnologia, guerras que você tem que patrocinar com armamento, com dinheiro, né, meu? Outras economias que você dá manutenção. Além disso, o desenvolvimento de tecnologias espaciais é muito gasto. E a União Soviética começa a meio que entregar os pontos aí, do meio da década de 80 pro final da década de 80. O maior ato simbólico para caracterizar que a União Soviética realmente perdeu a Guerra Fria foi a queda do Muro de Berlim em 1989. Quando o Muro de Berlim cai, meio que se mostra, tipo assim, ó, a gente não tá conseguindo mais segurar as pontas em lugar nenhum. E você pode ver que a construção do Muro de Berlim foi um ato simbólico do início da Guerra Fria. E a derrubada, a queda do Muro de Berlim foi o ato simbólico, mostrou aí que realmente a guerra estava acabando. Em 91, ao colapso da União Soviética, onde ela é dividida novamente nos países que antecederam o seu surgimento, né, meu? Então, a Guerra Fria, ela é considerada que ela vai aí de 45, no final da Segunda Guerra Mundial, até 1991, que é quando há o colapso da União Soviética, né? Cara, é isso. Eu acho que eu consegui aí, na medida do possível, passar o maior número de informações pra vocês. Eu continuo, velho. Tô no canal, tô com a rapaziada aí, tô animado, né, meu? Tem essas ideias aí pra poder construir novos vídeos, contextualizando a Guerra Fria. Depois a gente vai entrar um pouquinho em história do Brasil. Só continua, meu. Só fica com a gente. Não perca a cabeça. Catedrático, tô junto. E tamo legal, tamo aí. Fica com a gente. Não perca a cabeça.